Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de pessoas que avistaram cabeças. Elas viram cabeças, só a cabeça, a assombração de uma cabeça, sei lá, sem o corpo, entendeu? Você já viu uma cabeça? Nós já recebemos e já contamos vários relatos aqui de pessoas que viram essas cabeças flutuando no meio do nada, ou aparece, surge na parede, enfim. Vamos ver quais as histórias que a gente tem aqui hoje de pessoas que avistaram, viram cabeças, tá? Vamos lá, mas antes, deixa o seu like neste vídeo, não se esquece de deixar o like, tá? Se você gosta do canal, curte os relatos, não se esquece do like e também não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Belezura? Então vamos ao primeiro relato desta coletânea temática de hoje. E o primeiro relato é este: a mulher sem corpo. Ou seja, era só a cabeça. Então vamos lá. É uma moça que nos conta. Tudo aconteceu há alguns meses. Eu fui passear na casa de um tio da minha amiga Celeste. Acho que os nomes estão trocados, né? Eu espero. Chegamos lá e a casa do tio Maurício... Peraí. Eu fui passear na casa de um tio da minha amiga Celeste. Chegamos lá e a casa do tio Maurício... Ah, o Maurício era o tio da Celeste. A casa do tio Maurício dela era uma roça mesmo, assim. Era na roça. Era uma casa bem pequena, longe de tudo. Mas lá tinha um morro. Então decidimos subir nele, pois não tínhamos o que fazer, né? Não tinha o que fazer, vamos subir o morro. Foi aí que nós vimos uma espécie de mulher, só que ela era apenas a cabeça flutuando. Nós corremos até uma árvore, mas parecia que ela nos seguia para todo lugar. Saímos correndo até que não a vimos mais. Bom, o dia passou sem novidades, então no dia seguinte resolvemos visitar outro tio da Celeste, o Abdu. Ele também morava na roça, mas a casa era maior, tinha fogueira e tal, então a Celeste resolveu convidar outra amiga, a Alana. Chegamos lá, batemos papo e já era de tardezinha quando ligamos as lanternas dos nossos celulares e fomos explorar o local. Dessa vez encontramos um osso. E como vimos que lá só tinha cachorro mesmo, não tinha outro animal, deixamos aquilo para lá e fomos visitar uma vila ali perto, que falavam que é assombrada. Nessa vila, nós escutamos barulhos estranhos. E qual não foi a minha surpresa quando olhei para trás e lá estava aquela mesma mulher sem corpo, só a cabeça. E ela veio flutuando atrás da gente, tipo, a cabeça da mulher veio flutuando atrás da gente. Saímos correndo, muito assustadas, e eu acabei tropeçando, pois senti alguma coisa atrás de mim. Eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar fraca, e as minhas amigas já tinham corrido para longe, me largando ali sozinha. Foi quando eu senti arranhões nas minhas costas, e depois eu já não conseguia mais mover as minhas pernas. Foi quando as minhas amigas voltaram com os adultos e do nada eu consegui andar. Entrei na casa do tio Abdu, da Celeste, e me sentei no sofá, pois eu estava super cansada. E elas ficaram lá fora, conversando com os adultos, e foi quando eu recebi uma mensagem no meu celular, falando o seguinte: você escapou, mas da próxima garanto que vou ganhar. Como assim, gente? Eu fiquei assustada, mas pensei que era só isso. Ou a Celeste, ou... Ah, tá, não. Eu fiquei assustada, mas pensei que era só ou a Celeste ou a Alana me enganando, fazendo uma brincadeira comigo. Lá perto da casa onde eu estava, tinha uma capela, que dava para ver pela janela de onde eu estava sentada. Quando olhei pela janela e vi a tal capela, foi o maior susto, pois lá dentro estava a cabeça daquela mulher sem corpo, me olhando. Do nada ficou tudo escuro e eu pensei que eu tinha ficado cega, mas passou 1 minuto mais ou menos e voltei ao normal. As minhas amigas entraram e eu contei para elas, que ficaram espantadas, e uma delas, a Alana, foi lá na capela ver se encontrava algo. Ela foi e eu me lembro que após isso eu escutei um grito
e do nada desmaiei de novo, sem motivo. De novo, quer dizer, desmaiei sem motivo. Quando acordei, fiquei sabendo que a Alana estava com arranhões no corpo todo. Os adultos e as amigas ali estavam discutindo e a Celeste estava questionando o porquê da Alana ter ido lá na capela, alegando que poderia ter acontecido coisa pior do que só ser arranhada. Foi quando escutamos barulhos na cozinha. O tio Abdul foi ver e contou que estava tudo em ordem, mas que viu uma coisa escrita no armário e estava escrito morra. Ele pensou que era alguma de nós que escreveu isso como uma forma de brincadeira de mau gosto e depois disso foi aquela discussão. Só sei que nunca mais vi nada e nem quero ver. Mas, gente, credo, quanto acontecimento assim, mensagem escrita na coisa e mensagem no celular, o bicho que tá lá é forte. Sua cabeça, quem que era essa mulher? Por que que ela tá... Será que ela quer se vingar de algo que aconteceu com ela? Por que só a cabeça aparece? Será que tem algo a mais nessa roça que não sabemos? Próxima história. Os nomes são sempre trocados, ok, pessoal? Boneca das meninas superpoderosas. Olha, quando eu tinha 6 anos... É uma moça que nos conta também. Quando eu tinha 6 anos, eu fui visitar uma prima da minha mãe, a Dominique, que tinha cerca de uns 8 ou 9 anos, morava em Rondônia e foi para São Paulo fazer um tratamento de câncer. No dia em que eu e minha família fomos visitar a Dominique aqui em São Paulo, na casa onde ela estava, tinha um monte de brinquedos. E de todos aqueles brinquedos, o único que me chamou mais a atenção foi uma bonequinha do desenho das meninas superpoderosas, que ela ganhou de um dos enfermeiros. Na caixa, na embalagem, tinha uma foto da minha prima com o enfermeiro. Enfim, eu fiquei encantada com aquela boneca, então eu fui pedir para a mãe da Dominique, pedir a boneca. Ela falou que não podia me dar, porque era a boneca favorita da Dominique. Bom, acabando a visita, eu e minha família voltamos todos para casa e naquela noite aconteceu algo que marca a minha vida até hoje. Eu estava dormindo no meu berço. Berço? Com 6 anos? No berço? Bom, eu estava dormindo no meu berço quando acabei acordando na madrugada. Eu olhei para a parede do quarto e vi uma cabeça enorme e horripilante. Aquilo tinha chifres e era toda escura, mas dava para ver a sua face perfeitamente. Enfim, eu acordei assustada e paralisada e essa cabeça veio falar comigo. Disse assim: você foi mexer com quem estava quieto e agora você vai pagar por isso por toda a sua vida. Mas, gente, e quando tudo isso acabou, comecei a chorar desesperada. Eu dormia no mesmo quarto que os meus pais, então minha mãe logo me acalmou, me colocou para dormir junto com eles na cama. Ela fala que quando isso aconteceu, o quarto ficou com um cheiro ruim, muito forte. Mas ela disse que isso foi apenas um pesadelo e que era coisa da minha cabeça. Porém, toda vez que eu via algo das meninas superpoderosas, ou até hoje, quando eu vejo algo das meninas superpoderosas, eu me arrepio toda. Pode ser um desenho na TV, uma figurinha, ou até mesmo estampas de camisetas que eu já me arrepio. E hoje em dia, desde quando isso aconteceu, eu vejo vultos e ouço vozes. Quando entro em algum lugar abandonado, eu passo mal e tenho paralisias do sono. Nessas paralisias, eu vejo vultos e seres que tentam acabar comigo. Em 2017, as minhas paralisias do sono começaram a ficar bem frequentes e em uma delas eu escutei vozes gritando e novamente aquela cabeça apareceu. Mas naquele momento ela só entre aspas, só tentava me matar, a cabeça, né? Mas que jeito que ela tentava? Tipo, ela chega, você sabia no seu íntimo que ela queria isso, mas o que ela fazia? Foi a paralisia mais horrível que eu tive. Quando tudo isso acabou, eu contei novamente para minha mãe e ela chamou um pessoal da igreja dela para orar no meu quarto. Eles fizeram orações e as paralisias não voltaram, até hoje. Mas em 2017 ainda, eu comecei a manifestar sintomas de depressão e ansiedade.
Em 2018, tive a primeira tentativa de acabar com tudo, se é que me entende. E minha mãe, depois de um tempo, me contou que nesse episódio eu fui possuída por um espírito de morte, que falava que estava tentando acabar comigo desde criança e agora ele tinha o poder de fazê-lo porque eu o tinha invocado. Quando isso aconteceu, eu fui levada para o hospital e acordei no meio do caminho, indo, para o hospital, e não sabia de nada o que estava acontecendo. Minha mãe só falou que eu tinha tido uma crise de ansiedade e que ela estava me levando para o médico. Só vim a descobrir depois de um tempo, pelo meu namorado, que hoje é meu marido, mas depois disso não aconteceu mais nada, nem de eu ser possuída, nada desse tipo. As tentativas de dar fim em tudo ainda continuam, mas eu faço tratamentos com remédios fortes e com psiquiatra e psicóloga, pois eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. Enfim, eu não sei se todos esses meus problemas psicológicos foram por causa da boneca ou da cabeça, ou ainda se foi um problema realmente só psicológico, psiquiátrico. Mas hoje em dia, agora em 2020, eu já estou bem melhor em relação a tudo isso. Bom, então, realmente não dá para se traçar exatamente que a culpa de tudo isso acontecer foi a boneca, né? Apareceu uma cabeça que não tinha nada a ver com a boneca, assim, apareceu uma cabeça dizendo que você despertou algo, mas peraí, despertei algo do quê? O que eu fiz? Né? Nem ela sabe, ela acha que foi porque gostou da boneca, mas talvez não seja isso. E aí também tem que ver se realmente é algo espiritual, se é alguma coisa, eu não sei se de repente... Eu não sei se essas coisas acontecem assim, você não tem nada até hoje, e a partir de hoje, como se ligasse uma tomada, você começa a ter visões, mas tudo tudo questão da sua cabeça, né? Um desvio psiquiátrico, alguma coisa assim, psicológico, como ela disse aqui, personalidade borderline, isso faz ver coisas... Não sei, assim, do dia pra noite ou não é do dia pra noite. Não sei, quem entende mais, escreve aqui, a gente tem que saber, né, também tentar diferenciar quando é algum problema psiquiátrico, quando é realmente espiritual, né, tem que ver certinho. Mas fato é que ela viu essa cabeça, que essa cabeça tinha chifre, era escura, dava para ver o rosto, mas ela não descreve mais aqui o rosto. Só era uma cabeça com chifres e tentava contra ela. Mas, gente, isso que vem de outra vida, se for algo assim, o que ela fez, né? Ela só falou, meu amigo, né? Tava com raiva, não tem explicação. Então, você me explica o que é que eu fiz pra você vir me perseguir? Mas, cara, não tem nem paciência pra assombração mais. Brincadeira. Nossa, credo, coitada, né? Você vê, você não faz nada, você só aceita, faz xixi na calça e vê aquele negócio na sua frente. Vamos pro próximo. O próximo é A Noite em que Levei um Susto do Exu Caveira. É uma moça que eu acho que é uma moça que nos conta também. O nome pode ser tanto um quanto o outro. Bom, como eu tenho uma mediunidade forte desde criança e toda a família tem essa tendência à mediunidade, tenho vários relatos para mandar. E agora eu vou contar o primeiro. Atualmente estou em desenvolvimento mediúnico na Umbanda, mas essa história se passou anos atrás, na época em que eu fazia parte de uma igreja pentecostal. Eu tinha cerca de 13 anos e durante a semana aconteciam ensaios dos grupos na igreja, no período da noite. Uma noite, eu e minha amiga Kate havíamos ido acompanhar a mãe dela no ensaio do grupo de senhoras. Lá a gente ficava conversando com outras pessoas que não estavam ensaiando. Em um certo momento, alguém nos pediu para irmos à casa de um irmão, buscar alguma coisa, que no momento eu não recordo o que era. A casa dele ficava no mesmo bairro, então a Kate pegou a bicicleta de um dos irmãos emprestada e nós fomos. Para chegar na casa desse irmão, a gente precisava passar de frente aos fundos do cemitério. Passar ali nos fundos do cemitério.
A gente foi na casa do irmão, pegou a encomenda, bateu um papinho e estávamos voltando apressadas porque o ensaio acabava às 10 da noite. Estávamos no trajeto de volta, a Kate pedalando a bicicleta e eu acho que no bagageiro, não, na garupa. E no momento em que estávamos passando novamente em frente ao portão dos fundos do cemitério, havia um homem arrumando um despacho ali. A gente continuou subindo lentamente porque a rua era uma ladeira um pouco íngreme. E em determinado momento eu olhei para o muro do cemitério e vi, no canto da parede, uma cabeça. Até hoje eu não consigo descrever ao certo como era essa cabeça, mas com certeza não era humana. Ela era completamente preta, mas era preta mesmo, e tinha uma aparência de pele ressecada, como se não tivesse carne, como se fosse apenas a pele seca em cima do crânio. Isso é o mais perto que eu consigo chegar de como aquilo parecia, com o que aquilo parecia. Mas era assustadora. E o pior, no momento em que eu a vi, ela estava virada em direção ao portão onde o homem estava arrumando o despacho. Mas parece que ele sentiu que alguém o estava vendo. Então aquilo olhou na minha direção e foi virando, nos acompanhando com o olhar. A Kate também viu e começou a pedalar a bicicleta com mais força, mas parecia que quanto mais ela pedalava, menos a bicicleta saía do lugar. Eu gritava, vai Kate, vai, anda. E ela respondia, eu tô tentando. Eu me desesperei, eu saltei da garupa da bicicleta e comecei a empurrar. A gente chegou na igreja tremendo mais que vara verde, depois toda esbaforida. Hoje, quando eu conto essa história, eu me acabo de tanto rir, mas na ocasião foi tenso. Na época eu não sabia o que era aquilo que havíamos visto. Hoje em dia, com mais conhecimento e após ouvir outros relatos de médiuns que viram entidades da falange dos caveiras, acredito que o que vimos era uma entidade dessa falange, que tinha sido invocada pelo trabalho que o homem estava fazendo ali no portão. Imagino que ele deve ter rido muito da gente. No lugar dele, eu teria, ela diz aqui. Ah, mas que seja o que for, filho. Eu ia ter medo do mesmo jeito. Falar, ai, ali o Exu, meu Deus, eu vou sair correndo. Né, assim, aparece, assim, a gente fica meio assustado no muro do cemitério. Qualquer coisa, eu acho que a gente vê ali no muro do cemitério, ainda que você bate o olho, tem certeza que não é humano. Porque você pode ver alguém no cemitério e fala, não é gente. Tá, você dá aquela, é gente, né? Mas a hora que você bate, você fala, isso não é humano, filho, eu não quero saber o que é, quem é, o que... Vai dar um medo e a gente vai sair correndo. Corre primeiro, pensa depois. É bem isso. Próxima história, a cabeça. É um moço que nos conta. O ano era 2011 e eu tinha por volta dos 14 anos quando isso aconteceu. Eu tinha um monitor de computador jurássico, daqueles que era um tijolo de tão imenso. E a tela era daquele vidro espesso que reflete qualquer mínima luz que bate. Eu costumava passar bastante tempo no computador nessa época, fosse para estudar ou para passar horas jogando. E como a minha mãe sempre trabalhou muito, nunca estava em casa durante o dia e à tarde também. Então eu me dava esse luxo. Em um desses dias eu estava jogando Left 4 Dead. Ai, eu adoro jogar esse jogo. Que era um jogo de zumbi, que eu amava muito. Ainda jogo com a Penélope. Sempre fui muito fascinado por jogos e filmes de zumbi, de forma que não me metiam medo nem nada do tipo. Talvez um susto aqui ou ali, mas nada que me deixasse, uau, impressionado. Mas enfim, estava jogando tranquilamente, porém minha varanda sempre refletia a luz na tela do meu monitor, especialmente à tarde, e isso me incomodava muito na hora de jogar. Já estava incomodado demais com aquilo e decidi olhar para o reflexo da luz para tentar ver uma forma de cobrir aquilo. Foi então que eu vi, no reflexo, uma cabeça olhando para mim da porta do quarto em que eu estava. Eu gelei instantaneamente, apurei minha visão a fim de ver se era apenas alguma ilusão de ótica ou coisa do tipo,
mas a cabeça estava lá, sem corpo, olhando para mim de forma penetrante, com uma expressão sombria. Meu coração estava quase saindo pela boca naquele momento e num ímpeto de coragem ou, quem sabe, burrice, eu me virei para trás para ver o que era. Mas não havia nada, absolutamente nada. Porém, eu não me senti aliviado. Eu precisava olhar para o reflexo novamente. Precisava olhar para o reflexo novamente para ter certeza de que foi apenas coisa da minha cabeça. Mas ao olhar o reflexo novamente, não tinha mais nada. A cabeça havia desaparecido. Nesse dia eu fiquei tão cagado de medo, eu me sentei no sofá na sala e fiquei lá, igual uma estátua, esperando minha mãe voltar. Na verdade, algumas coisas bem esquisitas aconteceram naquela casa. Nós nos mudamos, hoje a casa onde moramos era de um... nós nos mudamos. Hoje a casa onde moramos era de um velhinho que morreu, mas nunca vivenciamos nada paranormal aqui. Ah, tá. A casa onde a gente mora atualmente era de um velhinho que faleceu e aí a casa, mas nunca vivenciamos nada paranormal aqui, né? Por mais que ele tenha falecido, tá tudo ok, graças a Deus. Mais uma cabeça, gente, só a cabeça. Por que aparece só a cabeça? Porque às vezes assim, talvez seja difícil materializar o corpo todo para o espírito. Então, ele consegue materializar só um pedaço. E assim, né, não tem muita vantagem se materializar só uma perna, por exemplo. Você fala, eu vi uma perna. Uma perna? Né? Eu vi um braço, eu vi um tronco. Então, você vai fazer o quê? A cabeça. Se fosse escolher uma parte para viver do seu corpo, você vai escolher só um braço, uma mãozinha para... Ou a cabeça, né? Uma coisa que enxerga, que ouve, que fala, que sente gosto, que pensa, tá tudo aqui, né? Talvez o espírito também pense, bom, se eu conseguir materializar um pedaço, eu vou materializar sua cabeça, já tá bom, né? Do que deve ser isso. Por que aparece sua cabeça? Bom, próxima história. Minha avó me disse que era o Zé Pilintra. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo em 2018. Era uma quinta-feira. Minha mãe e eu tínhamos chegado da igreja que frequentamos, jantamos e fomos dormir. Lá pelas 3 da madrugada, acordei de repente. Eu dormia com a minha mãe e a minha cama ficava de frente para a porta, pois eu não gostava de dormir perto da janela porque desde pequena eu tenho medo. Olhei para minha irmã, que estava dormindo do outro lado do quarto, e quando voltei meus olhos para a porta, que deixava aberta, pois eu tinha medo de dormir com ela fechada, no final do corredor eu vi uma cabeça flutuando. Mas, gente, era a cabeça de um homem barbudo e cabeludo. Ele tinha os cabelos brancos e parecia um idoso. E quando olhei para ele, ele deu um sorriso de meio canto, assim. Na mesma hora eu gritei para minha mãe. Eu não sei como eu arrumei forças para gritar, pois eu estava paralisada. Quando dei o grito, aquele homem, ou só a cabeça do homem, fez um sinal de silêncio, mesmo sem as mãos. Mas não adiantou. Como ele fez? Tipo, algo assim. Mas não adiantou. Aí que eu gritei mais, né? Meu pai levantou e foi correndo no meu quarto ver por que eu estava gritando e quando ele chegou lá se espantou, pois eu estava mais branca do que papel. Falei para ele que tinha alguém no final do corredor. Ele então abriu as portas, foi até o quintal, mas não viu nada. Minha mãe me chamou para dormir com ela, porque sabia que eu não ia conseguir dormir ali. Fui para o quarto dos meus pais, me deitei e minha mãe se ajoelhou para orar. Ela ficou praticamente 2 horas ajoelhada, orando, e eu não conseguia dormir, com a impressão de que tinha alguém olhando para dentro do quarto. Eu só fui cair no sono depois de um bom tempo. No outro dia, minha mãe me falou que ela também não conseguia dormir, pois Deus falava para ela orar e clamar por proteção. Minha avó me disse que era o Zé Pilintra. Não é grande coisa, mas me assustou muito, pois sempre fui meio cética, mas sinto as energias das pessoas, tanto as boas quanto as ruins. Olha, essa descrição que você deu não é do Zé Pilintra. Ele...
era um senhor, era um homem barbudo e cabeludo, com cabelo um pouco grisalho. Não sei, não tem, acho que a sua avó falou assim, mas não, eu acho que não era, não. Alguma, ou não sei nem se não diria nem talvez uma entidade desse tipo, talvez um espírito mesmo, que, como eu disse, sei lá, só materializou a cabeça. Foi mais fácil. Agora o porquê eu não sei, gente. Não sei. Algum outro tipo de... Não sei. Se alguém souber explicar, manda pra gente. Alguém aí já viu cabeça? Manda o relato também. Não só humana, qualquer tipo de cabeça. Próxima e última história desta coletânea. Hora Morta. É uma moça que nos conta. Já ouviu falar na hora morta? Esse é o conceito usado pela minha família na Bahia. Este é o conceito usado pela minha família na Bahia. Muitos falam sobre 3h33, outros 3h33 da madrugada, outros falam sobre as 6 horas da tarde, mas eu sempre temi a meia-noite, 0 horas, que sempre conheci como hora morta, horário em que os espíritos ruins saem por aí, que o mal está à solta, e se por acaso você estiver com o corpo aberto, eles podem se aproveitar de você ou te fazer algum mal. Bom, eu conheço a hora morta como sendo às 3 da manhã. Então, cada lugar de um jeito. Bom, sempre antes de sair de algum lugar, eu olho o horário. E se for meia-noite, eu aguardo uns 5 minutos antes de sair. Grande parte da minha família tem como cultura a religião. Tem como cultura e religião o candomblé e a umbanda. E apesar de não ser a minha religião ou dos meus pais, da minha irmã, nós acreditamos muito no sobrenatural, com exceção do meu pai, que diz não acreditar. Em um certo fim de semana, passamos o dia e a noite na casa de uns amigos dos meus pais, em comemoração a um aniversário. No fim da noite, meu pai resolveu ir embora. E minha mãe viu que era meia-noite em ponto e pediu para esperarmos uns 5 minutinhos para não sair na rua na hora morta, pois não é bom. E ele, todo machão descrente, disse: que besteira, isso não existe não, vamos logo. E fomos, eu, minha mãe e o meu pai, de moto. Na época não era proibido 3 na moto. Olha, não andamos 50 metros e de repente veio em nossa direção o quê? A cabeça de um cachorro raivoso gigante. É tipo sua cabeça. E ele ia crescendo para cima de nós. Detalhe que era só a cabeça. Nós não enxergamos o resto do corpo. O meu pai teve como reflexo desviar do cachorro e então batemos na calçada. Enquanto ele levantava a moto, minha mãe olhou para ele e falou: "Falei para não sair nesse horário? Você viu o tamanho do cachorro?" E ele ficou impressionado ao ouvi-la comentando sobre o cachorro, porque ele achou que só ele tinha visto aquilo por conta talvez da bebida. Quando eu também confirmei ter visto, aí ele ficou perplexo, porque eu era uma criança e é óbvio que eu não tinha bebido. Assim ele não poderia criar nenhuma desculpa para aquilo. Nós 3 vimos aquela figura. Tive alguns outros episódios nessa hora morta. Já ouviu falar no cavalo sem cabeça? Para mim é a mula sem cabeça. Ouvi falar que, diferente da lenda folclórica, que é uma mula, seria um cavalo, andando por aí sem cabeça. Ele aparece em determinado lugar e fica andando em círculos. E a minha mãe, que sempre me contou as coisas pela metade, porque eu sempre fui muito curiosa, falou para eu evitar de vê-lo, pois poderia me fazer mal. Em uma determinada noite, eu estava sozinha na sala assistindo TV e ouvi um barulho. Era um cavalo. Olhei a hora, meia-noite. Eu ouvi esse cavalo dando voltas em frente à minha casa e na hora eu pensei: é o cavalo sem cabeça que eu já ouvi falar. E a curiosidade me consumia para ir lá e dar uma olhadinha. Não é todo dia que você vê um cavalo andando por aí sem cabeça, não é mesmo?
Mas me contive e fiquei sentada no sofá com a TV no modo mudo e ouvindo o cavalo. De repente ele parou de andar em círculos e o som da cavalgada sumiu do nada. Não é possível ser uma pessoa a cavalo. O som iria sumir aos poucos, né? Ele iria indo embora. E não é assim de uma vez. Em hora morta, já vi e conheci pessoas que viram uma mulher toda de branco vagando e um homem de cartola, dentre inúmeras outras coisas. Não sei se vocês acreditam, mas o seguro morreu de velho. Evitem andar em encruzilhadas também. As coisas ruins distribuídas por aí podem ser passadas para você nesse horário. Ah, mas será que só né? Eu sei que existe sim o lance das 6 da tarde, que é um horário meio místico. Então, parece que às 3 da manhã é a novo meia-noite. Porque eu lembro que quando minha avó contava as histórias pra mim, era tudo meia-noite. Meia-noite buscarei a tua alma. Sabe? Até no Zé do Caixão. Então, meia-noite era a hora dos fantasmas, não sei o quê. Hoje em dia, meia-noite, o povo tá assistindo televisão, tá nativa, fazendo janta, dependendo. Agora é às 3 da manhã o negócio que acontece. Então, a gente vê muita coisa. E a hora morta, que eu sempre soube, foi às 3 da manhã. Meia-noite, tinha muita história. Como eu disse, tudo que eu escutava do sítio, eles falavam aí quando foi meia-noite. Porque no sítio, 7 horas da noite, já tava todo mundo na cama. Então, meia-noite era madrugada, né, pra eles. Hoje em dia, no nosso corre-corre, poucas pessoas, não sei se poucas, mas muitas pessoas não dormem antes da meia-noite, né? Então, o negócio, a madrugada mesmo é lá por volta das 3 da manhã, às vezes. Mas tem esse lance, né, que a gente conhece aí também das 3 da manhã. Então tem esses horários, 6 da tarde, meia-noite, 3 da manhã. Não sei o qual mais, meio-dia, 3 da tarde, não sei. Esses horários chave para coisas acontecerem. Então, agora a cabeça de novo. Mas essa cabeça de um cachorro, eu falo, deve ser qualquer espírito quer se materializar e aí eu acho que ele só dá menos trabalho, ou sei lá o que, ele materializa a sua cabeça. Ou é pra assustar mesmo? Se aparecer só a cabeça, eu vou assustar mais. Eu não sei, gente. Eu sei que conheço uma pessoa que também me contou que uma vez, na cidade onde ela morava, existia muitas pessoas que trabalhavam num certo galpão lá, também era área rural, e num dia, ela falou que tinha cerca de umas 20 pessoas no local. Tava todo mundo saindo para ir embora para casa. Tinham terminado o serviço e tinha criança, tinha várias idades de pessoas. Inclusive, ela era criança nessa época e estava com a mãe e com o pai. E de repente veio vindo uma bola de fogo, parecia uma bola de fogo, mas quando chegou, aquilo tinha um rosto com uma boca grande, como se fosse de uma caveira, mas ela não descreve o rosto era redondo. Era como se fosse um rosto, uma cabeça redonda pegando fogo e tipo uma caveira, assim. Tinha um olho profundo, tal, e ela ficava abrindo e fechando a boca. Parece que rindo, assim, mas era abrindo e fechando a boca. E vinha assim, aquela bola, dava rasante nas pessoas, assim, tipo espantando ou zoando, sei lá. Ela falou, todo mundo viu. Eu lembro aquele rosto assim, fazendo ai, ai, ai. E vinha, aí a turma saiu correndo, uns queriam, e ela impedia, parece que o povo fosse embora, sabe? Eles queriam passar para correr embora e ela vinha, dava um rasante. Eu falei, gente, jura? Você viu isso mesmo? Eu vi a boca de fogo. Eu fiquei sem entender, porque eu falei, podia ser uma sonda ufológica, mas vai ter rosto de caveira e fica abrindo e fechando a boca? Será que era alguma outra coisa, algum outro mecanismo que fazia assim, aí a única coisa que veio na cabeça deles era um rosto que abria e fechava a boca, mas seria um equipamento que fazia... Porque, gente, era espiritual mesmo, era algum
algum ser espiritual que eu não sei, alguém já viu isso? E ela falou, Ana, não foi só eu ou só meu pai, foram cerca de 20 pessoas que viram aquilo. Tava todo mundo saindo do trabalho e aquilo ia, tipo, assustando, dando rasante nas pessoas por ali. Capa, era uma cabeça também. E tem outros relatos aqui espalhados pelo canal e individualmente aqui colocados sobre cabeças também. Agora o que é, eu não sei não. Eu espero que vocês aí, se alguém souber mais a respeito, deixa aqui nos comentários. Se você já viu ou tem alguma explicação, sabe dizer pra gente, manda o seu relato também, tá bom? De cabeças. Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!